Ok, foi feita uma pesquisa para perguntar para uns jovens e adolescentes quem é Deus. E a resposta muito comum entre os jovens e adolescentes é: Ele é tudo. Deus é tudo. Isso só vem provar a falta de conhecimento de Deus que está imperando na sociedade. Na igreja, não estou falando fora da igreja. A falta de conhecimento de Deus e o que isso acarreta para nós. Eu quero começar mostrando algumas coisas. Há muitos anos atrás, nós demos uma série aqui na igreja, na Escola de Profetas, sobre a grandeza de Deus. E eu quero colocar uma imagem. Enquanto ele coloca essa imagem, quem já foi aqui na praia? A primeira vez que eu fui na praia, quem nunca foi na praia aqui, gente? Quem nunca foi? Quem nunca viu o mar? A primeira vez que eu fui na praia, eu tinha 4 anos, e eu lembro até hoje, quase 60 anos depois, o terror que eu senti quando eu abri os olhos e vi aquela imensidão de água na minha frente. Eu fiquei completamente aterrorizada. Quando você vai na praia, que você olha para o mar, você consegue ver em torno de 2 a 4 quilômetros à sua frente. Mas depois disso, ainda tem centenas e centenas de quilômetros à frente. E depois que acaba o oceano, qual que é o nosso oceano aqui? Qual que é? O professor sabe. Oceano Atlântico. Atlântico. Gente, mas depois tem o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Ártico. Gente, é muita água. E a Bíblia fala dos mistérios escondidos. Existem mistérios escondidos nas profundezas dessas águas. É uma coisa impressionante. Obrigada, Marcos. Eu quero colocar essa imagem. Aqui, nós estamos vendo a imagem do Sol, tá certo? Eu fiquei sem o meu celular aqui, acabei ficando sem poder dizer para você o tamanho do Sol e o tamanho da distância em relação à Terra. Aquela setinha que está apontando para aquela bolinha preta ali é a Terra. O tamanho do Sol em relação à Terra é aquilo ali. Então, eu ia trazer para vocês, é como se fosse um grão de coentro em relação à Terra. Então, imagina o seguinte, eu ia pegar... obrigada, Ana. O Sol é uma estrela com diâmetro de 1.392.700 quilômetros, 109 vezes maior do que a Terra. É 109 vezes maior do que a Terra. Obrigada, Ana. Eu ia pegar uma bola de futebol, tá? E um grão de arroz. Colocar perto assim, é mais ou menos essa dimensão, é mais ou menos esse tamanho, tá certo? A diferença do tamanho do Sol para a Terra. Nós vimos uma imagem do planeta Júpiter, perto da Terra. Esse Júpiter é o último aqui. É uma coisa fenomenal. É muitas vezes maior do que a Terra. E o universo, a estrela mais próxima da Terra, vamos lá, vamos ver, eu queria que vocês me acompanhassem aqui. A estrela mais próxima da Terra tem 4.300.000 anos-luz de distância. Vocês vão entender um pouquinho o que isso significa, tá bom? A Lua está a 380.000 quilômetros da Terra. Então, se nós pegássemos um avião, tá ok? Um avião jato, para ir para a Lua, se fosse possível pegar um avião jato para ir para a Lua, daqui até chegar na Lua, ia levar 19 dias, aproximadamente. Anos-luz,
Está a essa distância da Terra. O Sol já está... Se você pegasse um avião para ir para o Sol, ia ser 21 anos para chegar até o Sol. 21 anos de avião. De avião, tá certo? A estrela mais próxima está a 51 bilhões de anos. A luz da estrela brilhante, quando a gente olha para o céu e vê a luz, o brilho da estrela lá, quando você vê no céu, a mais próxima está a 51 bilhões de anos viajando de avião. E a estrela média, que está a entre 100 e 1000 anos-luz de distância. Vocês vão entender um pouquinho. Tem certas estrelas que você vê no céu que estão a 4... Tem estrelas que, às vezes, aqui em Sumaré, muitas vezes você vê o céu bem estrelado. E tem estrelas que você vê lá que elas estão a 4.000 anos-luz de distância. Então, a luz, olha que coisa extraordinária. A luz que você está vendo saiu daquela estrela há mais ou menos 4.000 anos, mais ou menos quando Abraão casou com Sara. Saiu, a luz que nós vemos aqui saiu há 4.000 anos daquela estrela. E nós estamos enxergando agora. Ela veio viajando a 670 milhões de milhas por hora. Estamos acompanhando? Até chegar na Terra hoje. A nossa galáxia é a Via Láctea. Eu estudei isso na escola, não sei você. Tem 1 bilhão de estrelas. Aliás, tem 1 milhão de estrelas. A mais próxima, depois da nossa galáxia, tá bom? A Via Láctea, a galáxia mais próxima de nós é a galáxia chamada Andrômeda, tá certo? E ela está mais ou menos a 2.301 milhões de anos-luz de distância da Terra. Lembra que leva 21 anos só para chegar no Sol? Imagina quanto seria para chegar nessa outra galáxia, aqui olhando para cá. Quanto levaria de avião para chegar lá? Aí, eu quero dar uma olhadinha com você em Isaías capítulo 40, verso 12. Para mim. Aqui. Isaías 40, 12. Quem tiver aí no celular ou na sua Bíblia, vê aí. Olha que texto fabuloso que é esse. Eu vou ler aqui, na minha tradução, diz assim: quem mediu com o seu punho as águas? Vamos lá. Quem mais poderia ter na concha das suas mãos os mares e os oceanos? Para aqui um pouquinho, olha para mim. Lembra que eu falei dos oceanos que tem no planeta? Tá? De toda a água que tem no planeta. Aqui a Bíblia diz que ele mediu na concha da mão toda essa água do planeta. Tá certo? E aí, diz mais, quem mais seria capaz de medir palmo a palmo o céu tão imenso? Quem poderia medir o peso da terra, cada montanha e cada morro? Aqui está dizendo que Deus, tudo isso aqui que eu falei para vocês, Deus mediu palmo a palmo, com os palmos dele, palmo a palmo. Ele mede o universo com a palma da sua mão. O telescópio Hubble descobriu uma galáxia. Só um instantinho, descobriu uma galáxia que está a 13 bilhões e 200 mil anos-luz de distância. Vocês estão conseguindo acompanhar? Lembrando que para chegar no Sol a gente levaria 21 anos de avião. E essa outra galáxia que o Hubble descobriu está a 13 bilhões de distância da nossa galáxia. E o nosso planeta é como um grão em relação ao Sol. Olha o tamanho. A Bíblia diz que o universo não pode contê-lo. Salmo 147, 4 diz que o universo não pode conter Deus. São 100
agora eu vou falar do corpo humano. Se eu falei aqui, eu acho essa imagem fenomenal, tremenda. Mas o seu corpo humano tem 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Eu ia falar um pouquinho da formação da Emanuele no corpo da Camila. Ela ficaria extasiada e ia cair no chão, tinha que cair de lado para glorificar a Deus, tamanha grandeza de Deus para isso. Vitor, vem para cá, meu amor, vamos parar com toda a conversa, por favor. 100 trilhões de células. Um ponto no final. Isso que eu quero falar. A menor medida que existe, que nós conhecemos até hoje, e eu creio que você estudou na sua escola, foi o átomo, certo? O átomo. Só que eles descobriram partículas. Dentro do átomo tem os elétrons, tem os prótons. Gente, eu não sabia nada disso. Para mim, isso tudo era grego. Mas a menor partícula são os átomos. E dentro do átomo tem os elétrons, os prótons, quarkers. Descobriram partículas ainda menor que os quarkers. E ainda existem partículas ainda menores do que o quarker. E eu vou explicar para você o que seria essa medida. Quando você escreve uma sentença e no final da sentença você coloca um ponto final, naquele ponto final tem 1 bilhão de átomos. Estão conseguindo acompanhar o negócio como é grande? Num ponto final que você coloca lá no seu caderno, dentro daquele ponto tem 1 bilhão de átomos. Sendo que dentro dos átomos tem os prótons, elétrons, tem os quarks, tem coisa menor ainda que está vindo por aí. E Deus mantém todos estes átomos funcionando dentro do seu corpo, sem sair nenhum para que você não seja desintegrado. Está entendendo? Ele segura e sustenta todo o universo, e ele segura e sustenta o teu corpo. E aí, quando os anjos estão ali glorificando a Deus, santo, 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 no Salmo 8, eles olham para o homem e falam assim: quem é esse? Que o Senhor fez um pouco menor do que os anjos. Olhando para você, um ser humano, fala, diante dessa grandeza tão extraordinária, quem é esse? Que se é um pouco menor, foi feito um pouco menor do que os anjos. Está lá no Salmo 8 isso. Você está entendendo? Eu estou querendo trazer para vocês um pouquinho da grandeza de Deus. Eu vou pegar uma imagem aqui para vocês entenderem o que estava acontecendo ali no Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito. E antes de falar da saída do Egito, Moisés foi criado na cultura, no palácio mais incrível, fantástico que existia na época. Pensem em uma riqueza exorbitante que possa existir na terra hoje, talvez lá em Dubai, aquelas coisas gloriosas. Moisés foi criado dentro daquela grandeza ali. Quando ele sai do palácio, você nunca ouviu Moisés falar: que saudade que eu tenho da grandeza dos palácios de Faraó. Nunca. Ele falou: que saudade, nem quando ele morou no deserto com o sogro. Mas o povo que era escravo vivia falando: que saudade do alho e do pepino. E aqui, quando você vê essa imagem, deixa eu explicar um pouquinho. Quando Deus fala para Moisés subir na montanha, que ele ia dar os mandamentos, os 10 mandamentos para Deus descer naquela montanha, o que tinha, quando você ouve que a montanha ficou circundada de uma nuvem, eu pensava que era uma nuvem branca, linda, esplendorosa, gloriosa, que era tudo tão lindo, eu que não ia querer ficar longe daquilo, aquele povo era muito tonto, o povo bobo, né, que não queria ficar perto daquilo aí. Querido, não era nada disso. Quando Deus desceu ali, a nuvem era negra, preta. Quem já viu aqui o céu preto e ficou morrendo de medo? Era uma nuvem preta, tinha raio e trovão na nuvem, na montanha, o tempo todo. O tempo todo caindo raio e trovão. Gente, você já se assustou com um raio e um trovão? Ali era sem parar, o tempo todo, o tempo todo.
E a montanha tremia como num terremoto extraordinário. Pensa na montanha tremendo, raio, trovão, uma nuvem escura e tinha um som de trombeta ensurdecedor. Estão entendendo por que o povo falou assim? Vai lá você, Moisés, nós estamos aterrorizados. Qual seria a tua decisão nesse momento? Eu queria estar tão bem com Deus, e é para isso que nós estamos fazendo o jejum, porque quando fala no Salmo 18, que quando você clama a Deus por socorro, do nariz dele sai fogo, e da boca sai fumaça. Gente, pensa numa figura, um ser extraordinário, saindo fogo e fumaça da boca e do nariz dele. O que você pensa? Vou morrer. É pior do que filme de terror. E ele vem viajando nas asas do querubim para te defender, para te pegar. A terra. Nós clamamos pela presença de Deus, mas a presença manifesta. A presença de Deus está em todo lugar. Mas a presença manifesta de Deus é quando ele vem no lugar e as pessoas não se contêm. Elas se colocam diante de Deus e elas sabem que são miseráveis e podem morrer a qualquer momento. E ali estava a presença de Deus, naquela forma gloriosa e extraordinária. É assim a presença de Deus. Quem quer a presença de Deus aqui? Pensando bem. Vamos pensar de novo? Daí, desculpa, aí eu peguei. Eu vi um reelzinho, um shortzinho no YouTube, e eu nunca vi nada dessa moça. Nem conhecia, para falar a verdade. Eu soube notícias de quando ela namorava aí com jogadores de futebol e tal, mas eu vi um reelzinho e o título me interessou. O que eu fiz? Bruna Marquezine. Fui lá, queria ver o que ela estava falando. Ela estava falando o seguinte, aí, ó, estou falando. Que venham os trovões, que venham os raios. Glória a Deus. Queridos, ela estava falando exatamente o seguinte. Não, eu sou cristã. Eu sou cristã. Mas esse negócio de igreja, não. Igreja, não. Ela falou que, assim, esse negócio de igreja, ela falou, gente, ó, falando para a igreja, né? Gente, vocês têm que aprender a receber os famosos na sua igreja. Vocês têm que aprender a receber os famosos na igreja. Porque é só a gente chegar lá, vem alguém para trazer uma palavra de Deus para a gente. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra de Deus é, Deus te quer perto dele. Ele sempre quis você perto dele. Diz que a palavra que dão para ela é sempre essa. E ela falou, Deus está sempre perto de mim. Eu falo com Deus o tempo todo. E ela diz que ela é cristã, mas assim, gente, eu senti assim, que igreja é ridícula. Esse negócio, igreja é lugar para povo pobre, burro e feio. Porque os famosos não vão na igreja. Famoso bonito não vai na igreja. Famoso que tem dinheiro, menos ainda, não vai na igreja. E ela é cristã. Se ela é cristã e ela fala isso, por que um jovem que vê um negócio desse iria na igreja? É lugar de gente pobre, burra e feia? Ok? Daí você pergunta, quem é Deus? Deus é tudo. Não sabe nada de Deus. E aí, pessoas que estão na igreja também, essa pessoa que eu mencionei, acha que sabe. Acha que é cristã. Ela não desconfia que ela não seja. E muitas pessoas dentro da igreja se sentem cristãs, se sentem crentes. Não vão duvidar em nenhum momento que ela não seja. Eu falo com Deus, eu me sinto bem, Deus me ouve, Ele me responde. Então, não tem o menor problema quanto à sua própria religiosidade. E eu quero falar um pouquinho o que o jejum desses 21 dias fez comigo. E eu sei que está fazendo com a igreja. O que esse jejum fez? Se eu perguntar para você, você é pecador? Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai responder, sim, eu sou pecador. Porque eu tenho visto continuamente aqui na igreja as pessoas falando, nós somos pecadores, nós somos pecadores. O seguinte, se um dia
você recebeu Jesus como teu Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, você confessou os seus pecados a Jesus, e você se converteu de verdade a Jesus Cristo, então você foi transformado de pecador em justo. Você é justo diante de Deus. Você é justo, foi justificado por Deus. Isso está em João 1,12, não precisa abrir. João 1,12 diz que Deus te deu o poder de ser feito filho de Deus. Porque se você é um pecador perdoado, você é igual ao mundo. É igual essa menina que pensa que ela é cristã. Você é igual ao mundo. Então, qual a diferença existe entre você e o mundo? Não, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, Colossenses 1,13. Você não é mais um pecador. Você agora foi transformado em uma pessoa justa, que eventualmente peca. E eu não vou dizer peca todo dia. Todo dia a gente peca. Você tem que crescer na fé, crescer no Evangelho, a ponto de você ter dias que você falar, graças a Deus, venho diante do Senhor para que me examine, mas eu conscientemente não pequei. É possível viver assim. Só que a diferença é que é o seguinte, quando você se converte a Jesus, você primeiro se transforma em crente. Você é um crente. E a maioria dos crentes vão se transformar em crentes para o resto da vida, sem jamais se transformar em filho. Filho de Deus, sem se tornar filho de Deus. Eu vou explicar o que isso significa. O tema dessa palavra é da cruz para o trono. Quando eu me converto, a cruz e o trono. Quando eu me converto aos pés da cruz, reconhecendo que Jesus morreu por mim, que Ele me perdoou, que Ele me santifica. Se eu me reconhecer como pecador, Ele me perdoa e Ele me traz para a família de Deus. Logo, eu me torno crente ou cristã. Mas eu tenho que avançar. E à medida que eu vou avançando, eu vou aprendendo a me tornar filha. E esse avançar é o que Deus está nos chamando para esse jejum. Sair dos limites da religião para nos tornarmos filhos. Queridos, você pediu muito a Deus? Quem é que pediu muito a Deus aqui? Eu vi o Bruno e a Camila. Isso aqui não é só o que eles pediram. Tem mais. Quem pediu muito a Deus aqui? Quem não pediu nada para Deus? Quem acha que se pedir alguma coisa, ele está muito ocupado para olhar para você. De repente, você pede uma coisa só. Eu já vi gente falando assim, Jesus, pega a doença que está no meu filho e põe em mim. Mas livra ele. Como se ele... Eu vi muito isso. Como se ele fosse limitado. Eu mostrei um pouquinho da grandeza de Deus. Se você pediu muito a Deus, agora me responde o seguinte, você quer ou não quer? Se você quer, tem algo a ser feito. Deus tem tentado mostrar para você o lugar em que você está nele. Ele tem tentado te revelar onde você está nele. Te levar para lugares maiores. E pode ser que Deus já te aplicou ao longo da tua vida testes em que você foi reprovado. Você pode ter passado por muitos testes e ter sido reprovado. Será? Será que você não quer saber? Você precisa, quando você vem para a igreja, querido, não vem de qualquer forma, vem para a igreja para tomar decisões. Quando eu sair daqui, eu vou sair decidido com alguma coisa, amém? A diferença de quem é crente para quem é filho está em coisas sutis. E eu quero que você se autoavalie para ver se você é crente ou filho. E não saia daqui dizendo, opa, glória a Deus, eu sou filho. Saia daqui com uma decisão firme, eu quero me tornar filho. Eu quero me tornar filho. Primeiro, quando você se torna filho, crente, e você não se conforma com isso, você vai lá para Romanos 12:2. Você quer ter a sua mente transformada. Você quer ter a tua mente renovada, dia após dia, para aprender e viver dentro de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Você quer saber, eu tenho que saber o que Deus quer de mim. A minha mente não está legal. Só um parênteses aqui. Teve um tempo que nós estávamos assistindo filmes e a Netflix é terrível para isso. Tinha tanto palavrão, tanto palavrão, tanto palavrão, mas a gente foi deixando. Foi deixando, foi deixando. Eu percebi que eu comecei a pensar palavrão. E eu comecei a querer falar como se aquilo não fosse nada. Falei, uai, a minha mente estava sendo transformada pela Netflix. Não estava sendo renovada pela palavra de Deus. Então, quando você é filho, você janta a Bíblia. Quando você é filho, você almoça a Bíblia. Você quer a Bíblia. Você quer mais. O Bruno cantou aqui, mas cantar, querido, não basta. Teu amor é melhor que a própria vida. Quero mais de ti, essa música? Quero mais de ti. Hã? Acende um fogo em meu coração. Quero mais de ti, Deus. Cantar, querido, até papagaio canta. Papagaio da minha vizinha canta todo dia para me acordar. Agora, se é verdade isso, primeiro, a Bíblia passa a ser o alimento que você come, você tem necessidade dela. Segundo, você quer a santificação. Ou seja, santificação é um processo de limpeza diário. É um processo de limpeza diário. É o seguinte. Todos os dias, você se autoavalia. Você fecha para balanço o tempo todo. Porque santificação não é uma coisa que aconteceu no dia que o pastor orou por você. Você disse, eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador. Mas é todo dia. Você vai descobrindo coisas que não agradam a Deus em você. Todos os dias. E você vai percebendo que agora você é filha. Eu quero me conformar com o Senhor. Eu quero ficar parecido com Ele. Terceiro, você busca libertação de toda raiz de iniquidade na tua vida. Portas que você abriu para o diabo. E você não quer mais viver com aquelas raízes de iniquidade. Gente que é alucinado por sexo, porque quer. Por quê? Porque viu muita pornografia. A porta de iniquidade foi aberta. Gente que viu horóscopo, que consultava horóscopo. Gente que acreditava em simpatia, fazia simpatia. Gente que... Tantas portas, brincadeira do compasso. O que mais, gente, que a gente falou tanto aqui na igreja já? Filmes de terror, filmes de horror. Brincadeira do copo. Até festa junina, Halloween. As pessoas abrem portas para o diabo e são cristãs. E quando vêm para o Senhor Jesus, não se libertam. Não se libertam das raízes de iniquidade. E por isso continuam cometendo os mesmos pecados. Mas o filho quer fechar essas portas e quer se libertar de toda raiz de iniquidade. Ela busca libertação. E toda ocasião em que a palavra é explanada, ela quer descobrir o que Deus está falando para mim, para que eu seja mais parecido com Jesus. Por isso que eu falei da cruz e o trono. Você tem que decidir, você vai passar a tua vida toda na cruz ou você vai para o trono. Porque no trono, quando o Senhor fala que nós somos sacerdócio real, é porque só sacerdote entra na presença de Deus. E só a realeza permanece na presença de Deus. Quem é que vai diante do trono do rei? Só a realeza. Plebeu não fica lá, a prole não fica lá, a ralé não fica lá, os crentes não ficam lá, só se for filho, só se for sacerdote real. Você pode aparecer lá, fazer um pedido, mas tem que sair, porque diante do trono só fica quem é filho. Está entendendo a diferença? E você tem que definir o que você é. O John Bevere diz que ele veio fazer uma conferência aqui no Brasil, num ginásio de esportes, lotadérrimo, os melhores cantores do Brasil, os melhores músicos do Brasil. Ele chegou, foi direto para lá. Quando ele subiu, puseram ele numa cadeira lá, ele falou assim, olha, era gente, isso nós vimos, era gente
andando sem parar dentro do salão lá do ginásio, saindo para comprar coisa para comer e beber e voltar, conversando sem parar, rindo, dentro ali do ministério, ali, o louvor sendo ministrado, gente rindo, gente andando, gente saindo. E ele falou, Deus não estava naquele negócio. Falei, nossa, tinha que ser no Brasil? Ele tinha que falar que era no Brasil? Deus não estava naquele negócio. E aí ele disse que quando ele subiu, ele ficou. Ele falou, olha, pensa no constrangimento que foi ficar 2 minutos parado. O povo começou a parar e olhar para ele. Quando todo mundo parou, ele falou, Deus não está aqui. E aí eu lembrei da Camila falando dela sentir que falta nos preenchimentos aqui, o que falta é a presença de Deus. Porque quando a presença de Deus encher todo este lugar, as pessoas serão atraídas para este lugar. E quer saber mais? Isso não tem a ver com localização da igreja. Não tem a ver se é na melhor rua, na rua mais movimentada. Não tem a ver, tem a ver com a localização. Quem aqui já ouviu falar de Aylesbury? Ninguém ouviu falar dessa cidade. Foi a presença de Deus ir lá, o mundo inteiro ouviu falar. E o mundo inteiro levou gente para lá, para ver o que estava acontecendo ali. É a presença de Deus que precisa encher todo este lugar. Resumindo, que ali o que aconteceu, veio uma presença tão estrondosa, que ele fala assim, olha, tinha um som de um vento tão estrondoso, mais ou menos parecido com aquela imagem ali, tão estrondosa, e o choro, e as pessoas caindo no chão, tal, tão estrondosa, que depois uma das cantoras, que eu acho que é a Cassiane e o Jairinho, falou assim, você ouviu? E o Jairinho falou, eu estava no equipamento de som para poder trabalhar a voz dela, e eu vi todo aquele equipamento, não se movimentou, mas o som era ensurdecedor dentro do ginásio. Queridos, a presença de Deus que nós queremos, com um coração irreverente, pode te matar. Só que assim, a pessoa pode não querer Deus, dizer que não existe Deus, mas essa parte limitada da nossa vida, quando acabar, a Bíblia fala, Deus ri dessa pessoa. Toda vez que fala que Deus ri, na Bíblia, está falando de Deus rindo de pessoas que não acreditam ou zombam dele. Estão entendendo? Estão acompanhando o que Deus quer fazer conosco nesse jejum? Ele quer trazer a presença dele neste lugar. Ele quer nos levar da mediocridade para a excelência. Quando você vem para o culto, como é que você vem para o culto? Falando de excelência, gente, no seu trabalho, vamos falar aqui de reunião nossa. Nossa reunião vai começar 8h da noite. É para chegar 8h da noite? Não, é para começar a reunião 8h da noite. Certo? No seu trabalho, você entra às 8h da manhã. O que você faz? Você assina o ponto ou entra lá 8h. Aí você vai para guardar suas coisas em algum armário, aí você vai tomar um café, aí você vai conversar e cumprimentar alguém, tal, que nem reunião aqui. A gente já começou a reunião, a pessoa chega cumprimentando todo mundo. Lá no trabalho, vai para algum lugar, tomar um café, depois vai conversar. Quando ela começa a trabalhar, é 8h20. Estou certa? Sai 5h da tarde. 5h ela está lá na frente do cartão para assinar o cartão. 5h em ponto. Almoço, para sair é na hora. Para voltar, assina o ponto, e aí que vai escovar os dentes, vai para o banheiro, fazer um xixizinho, aí vai arrumar as coisas e tal. O que se chama isso? Quem sabe? Roubo. É roubo. Isso se chama roubo. Nós vamos para o mercado, vai ter uma baita promoção, está vendendo, cada pessoa pode levar 3 frangos. Cada pessoa pode, é uma promoção daquelas, cada pessoa pode levar 3 frangos. Aí vai eu, o Ronaldo, levo o Pietro, o Vitor e a Milena, ponho eles atrás de mim e cada um de nós vai pegar 3. Como chama isso? Roubo. Como deveria ser, então, no trabalho?
eu deveria entrar 5 minutos antes, sair 5 minutos depois. Por quê? Porque o dia que você tiver a sua própria empresa, você não vai querer que os teus funcionários te roubem. Estou falando certo ou não estou? E nós queremos que Deus venha manifestar a glória dele aqui, e nós achamos que isso não é nada, isso é coisa de nenhum valor. Só que Deus sonda o coração e ele vê, ele contempla. E isso vale para os relacionamentos também. Vale para tudo. Você tem um espírito farto ou você tem um espírito barato? Você tem um espírito farto ou você tem um espírito barato? E aqui nós queremos decidir, você é crente ou você é filho. E Deus quer nos levar da posição de crentes para a posição de filhos. E não se engane, se você acha que você é filho e você não tem produzido frutos de filho. Isso eu falei primeiro da excelência, agora o segundo, integridade. Mantenha a tua palavra. Quando você falar alguma coisa, cumpre a tua palavra. Cumpre com aquilo que você falou. Como foi falado aqui, a Camila falando do carro do Marlúcio, trate o teu carro com gratidão. Trate o teu carro com gratidão. Mantenha limpo, organizado. Tua casa, trate com gratidão. Respeita o dinheiro. Quem não respeita o dinheiro não vai ganhar dinheiro. Não seja um desperdiçador. Terceiro, mantenha a contenda fora da tua vida. Você quer a presença de Deus na tua vida? Você quer que Ele abençoe o teu ministério? Você quer que Ele abençoe essa igreja? Você quer que Ele abençoe a nossa vida, porque se Deus abençoar essa igreja, a tua vida será abençoada. Então mantenha a contenda fora da tua vida. Pessoas ranhetas, pessoas irritadiças, briguentas, nervosas. Nervosona, que não muda. Você precisa aprender a manter a contenda fora da tua vida. Sabe as 10 virgens? 10 foram esperar o noivo chegar. 5 estavam preparadas e 5 não. Todas levaram azeite. Todas estavam com azeite para a lâmpada ficar acesa. Mas 5 compraram azeite extra e 5 não. Quando acabou e o noivo chegou, elas vieram pedir: empresta um pouco da tua. O que é gente assim? Gente folgada. Gente folgada que quer encostar em quem se prepara para se dar bem na vida. Aí quando vem uma promoção na empresa, o outro é promovido, você não, e você fica nervoso. O outro ganha mais, você não, e você fica nervoso. O outro é abençoado, e você não, e você fica chateado. Mantenha a contenda fora da tua vida. E eu quero ler o livro de... falando ainda sobre ser filho, ou ser... crente ou filho. Primeiro, o filho toma a salvação em arrependimento e não abre mão da salvação. Não fica abrindo mão da igreja, abrindo mão de Jesus por qualquer coisa. Segundo, é liberto pela palavra e a libertação se torna um estilo de vida. Eu não queria fazer você repetir, mas eu quero que você, dessa vez, repita. Fala assim: a libertação tem que ser um estilo de vida para mim. Se não for um estilo de vida, se não for uma limpeza diária, você está se enganando. Que nem essa menina que acha que é crente, porque fala com Deus todo dia. Mas segundo os padrões da minha Bíblia e da tua Bíblia, desculpa, não é. E terceiro, é comissionado, sabe para o que veio, sabe para o que você está aqui, sabe de quem você é, de onde você veio, para onde você vai e por que Deus te colocou aqui. Você sabe por que Deus te colocou aqui ou você está fazendo aquelas poesias que eu gostava de fazer na minha adolescência? Ai, não sei de onde veio, não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. Você sabe quem você é, para onde você vai e por que Deus te deixou ainda aqui. Esta semana de jejum que ainda nos falta, eu quero conclamar, chamar você.
para você partir da posição de crente para filho. Eu fui abalroada, eu sofri uma colisão com Deus essa semana. Vim para cá na segunda-feira, eu estava com um questionamento no meu coração fortíssimo. E eu falava, eu preciso que o Senhor me responda. Tem algo que você precisa que Deus te responda? Eu preciso que o Senhor me responda. Vim para cá na segunda noite, na oração. Quando chegou 2h da manhã, eu estava acordada com os olhos abertos. Pus um vídeo e Deus começou a falar comigo. Queridos, essa palavra de crente para filha, crente para filho, do trono, da cruz para o trono, você tem que descobrir em que posição você está. Você ainda é uma pessoa nervosa, você é uma pessoa ainda que trata mal os outros, você é uma pessoa ainda que não se importa com os outros, se vai ofender, se vai ferir, se vai magoar, você se ofende, mas você não está nem aí se ofende os outros. Você é uma pessoa que fica nervosa e que fica ofendida a qualquer coisa. Você ainda é crente. Não teve libertação na tua vida. Teve alguma mudança na tua vida desde que você veio para Jesus? Se teve, você precisa avançar mais. Estes 21 dias de jejum é chamado para o arrependimento, para o que Deus quer nos dar. Ele quer fazer algo extraordinário nessa igreja, na nossa vida, na tua vida. Mas nós precisamos descobrir que lá na montanha de Moisés, Deus não era uma nuvem fofinha. Ele não estava na nuvem fofinha. Tinha raios e trovões e tinha um terremoto extraordinário naquela montanha. Fogo consumidor o tempo todo e uma trombeta que soava. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que mede todas as águas do planeta na concha da mão dele. E nesse texto aqui de Isaías 40, no verso 22, diz assim, este Deus, está assentado sobre o globo da terra. Tem uma tradução que diz, ele está assentado sobre a redondeza da terra. E eu ficava imaginando, quando eu li esse texto a primeira vez, Deus sentado no globo, para quem diz que a terra é plana, mas Deus sentado no globo da terra, contemplando os moradores, contemplando os homens como se fossem gafanhotos. Pensa em como esse Deus é grande. Deus sentado no globo da terra, olhando para os homens, como se eles fossem gafanhotos. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que fomos chamados para sermos filhos, nos tornarmos filhos. Isaías 58 é o tema dessa palavra. Isaías 58, eu pedi para colocar na linguagem de hoje. Se você tem uma tradução hoje aí, na linguagem de hoje, é essa tradução que eu quero ver. Bom, vamos lá. Todos prontos? Grite bem alto, sem parar. Não, Isaías 58. Isso aí é 40. Isaías 40. Na minha tradução é linguagem Almeida, Ferreira de Almeida. Nós estamos chegando lá. Quem aqui é crente? Todo o capítulo. Quem aqui é crente? Você sabia que até os demônios são crentes? Está lá em Tiago. Até demônio é crente, ele é melhor do que você, porque ele tem medo de Deus. Ele sabe quem Deus é. Ele é crente, ele treme diante de Deus. Tá ok? Aqui essa tradução. Grite bem alto sem parar. Tão alto como uma trombeta, quanto uma trombeta. Anuncia ao meu povo Israel a sua maldade e todos os seus pecados. Para aí. Aqui, nós estamos, esse texto de 58, a maioria dos eruditos acreditam que foi escrito por Isaías depois do exílio de Israel. Tá certo? Para quem conhece um pouquinho da história depois do exílio. O povo voltou do exílio e eles estavam vivendo como nós estamos vivendo. Então, serve para todos os tempos. Tá? Aqui está falando, olha, anuncie os pecados a Israel. 2.
Eles fingem ser tão religiosos, eles vêm ao templo diariamente e se mostram muito alegres em ouvir a leitura da minha lei, como se obedecessem a ela, como se não desprezassem os mandamentos do seu Deus. Eles me fazem perguntas sobre como cumprir a lei e parecem desejosos em se chegar a Deus. Gente, se você olha um povo desse, você fala, são crentes. Está tudo bem. Se você conhecesse a cultura de Israel, você ia ficar impressionado. Está tudo bem. É o povo de Deus de verdade. Pensa na igreja. Eles vêm na igreja todo dia. Você vem na igreja todo dia? Eles gostam de ouvir a leitura da Bíblia, eles gostam de ler e eles fingem que estão com vontade de praticar aquela leitura. 3. Eles dizem, por que jejuamos se o Senhor nem atenta para isso? Por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Olha aqui para mim, só um instantinho. Ô, gente, fazer um jejum, a Camila falou do mais difícil. Gente, nós fizemos um jejum total de 3 dias. É comum entre os filhos de Deus fazer e sem fazer, nossa, que insuportável. Eles fazem jejuns de 3 dias. Tem quem faz jejum de 40 dias 2 vezes no ano. Tem crentes assim, filhos de Deus assim. Mas fazer um jejum de 3 dias, uau! Sem você pegar na trombeta e falar, estou fazendo jejum de 3 dias, é um horror. Fazer de 21 dias, comendo, só tirando algumas coisas. Ainda perguntar para Deus, Deus, porque está louco, hein? Por que a gente jejua, o Senhor nem faz nada? A gente está jejuando, o Senhor nem mudou aqui as coisas, nem encheu a tua presença aqui, nem tem um monte de gente aqui, tá? Por que então a gente jejua? Brigando com Deus. Você já sentiu vontade de brigar com Deus? Não? Mas tem gente que briga com Deus. Tem gente que tem coragem. Eu conheci uma mulher que tinha coragem de brigar com Deus. Deus levou ela para Moenda. Hoje ela está mansa, mais mansa que um cordeiro. Ainda bem que Deus não matou ela, só amansou. Ok? E aqui diz assim, que adianta? Eu estou no verso certo? É esse aí. E para que, por que nos humilhamos se o Senhor nem dá importância? Eu vou lhes explicar por quê. É que mesmo no dia de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e maltratam, exploram os seus empregados. Próximo. Que adianta jejuar se vocês continuam a brigar? Eu falei, no jejum, gente, não briga, não grita. Não fique irritadinho durante o jejum. Aqui ele está falando, o que adianta se vocês brigam e fazem violência? Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou responder às suas orações? Próximo. Será que esse é o jejum que eu escolhi? Será que desejo que passem fome? Está entendendo a diferença de passar fome e fazer jejum? Se você não faz direito, você só está passando fome para emagrecer. Talvez. Andem curvados como juncos, se vistam de pano de saco e se deitem sobre cinzas. Vocês acham que esse é o jejum que agrada ao Senhor? Próximo. Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar seus empregados, não maltratem os seus servos, perdoem as dívidas dos que não podem pagar e não obriguem outros a trabalhar como escravos. Aqui ninguém tem empregados ainda, certo? Então vocês tratem bem os seus patrões. Parem de roubar. Parem de roubar os seus patrões. Parem de roubar no mercado, na feira, no comércio. Próximo. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos, ofereçam abrigo a quem não tem casa, deem roupas aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Você é aquele que só compra e não ajuda ninguém. Seu armário nem cabe, seu guarda-roupa nem cabe de tanta roupa, mas você dá que é bom, não dá. Vamos lá, próximo. Se vocês fizerem isso, aí eu quero essa promessa que Deus tem para nós. Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol. É a luz da justiça, a luz da salvação. Ele vai curar todos vocês num instante. Vamos ler esse texto todos juntos?
respeitando vírgula, ponto, tal. Eu vou junto, tá? Vamos do começo. 1, 2, vamos. Se vocês fizerem isso, Deus lhes dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Para um pouquinho aí. Deus vai adiante, Ele vai atrás, Ele vai do lado, Ele vai do outro, Ele vai em cima, Ele vai embaixo. Se tem causa impossível na justiça, Ele vai ser o teu juiz, o teu advogado. Nós temos causas impossíveis na igreja. Ele vai ser o médico dos médicos na tua vida. E Ele vai ser aquele que te guarda. Próxima. Vamos lá todos juntos. 1, 2, vão. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele... Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá... Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, próximo. Se abrirem a alma de vocês para os famintos, ajudarem e consolarem os desesperados, então a sua luz aparecerá brilhante nas trevas e a sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. Essa é a palavra do Senhor para quando a gente se torna filho e faz do jeito que Ele quer. E eu estava falando com o Ronaldo, eu lembrei que nos últimos 3 anos atrás, eu trabalhei em 3 empresas de marketing multinível. E a Camila trouxe uma clareza muito grande sobre o que eram essas empresas. Eu e o Ronaldo trabalhamos em 3 empresas de marketing multinível. Nós não tínhamos o menor constrangimento de sair por aí anunciando para todo mundo. Nós fazíamos reuniões em casa, reunião na casa dos outros, a gente anunciava aqueles produtos para todo mundo. Não foi o tempo em que mais nós anunciamos o Evangelho de Jesus. Era um produto que nós não deveríamos ter trabalhado, eram produtos que nós não deveríamos ter entrado, mas nós anunciamos sem dó nem piedade, sem vergonha nenhuma. E aqui, olha, tem desesperados para serem consolados. Tem pessoas nas trevas que precisam de nós. E sabe o que acontece? Se disser para você que você vai ganhar dinheiro vendendo algum produto ou entrando em alguma empresa, provavelmente você vai entrar e vai sair por aí anunciando. Mas fala para anunciar aos desesperados, aos que estão indo para o inferno, aqueles que estão doentes, você vai orar por eles. Vai lá, faz reuniões aqui, faz reuniões lá, porque o que nós estamos anunciando é a grandeza de Deus, é o Criador dos céus e da terra. Se te perguntarem quem é Deus, você vai dizer, Ele é o Criador dos céus e da terra. Na concha da mão dele, Ele pode medir as águas dos oceanos, e Ele, com o punho dele, Ele pode medir todo o universo. E aí eu até andei anunciando, e eu falava muito, o Sam vai lembrar disso. Falou, não dê glória ao universo, não é o universo que está fazendo isso. Não é o universo, porque quem dá glória ao universo vai se ver com o universo. Porque quem criou o universo, é para Ele que nós damos glória. É dele que nós somos filhos. Eu não sou filha do universo. Eu não sou criação do universo. Eu sou criação. Eu sou filha, criatura, não criação. Eu sou criatura do Deus Todo-Poderoso que me tornou filha. E aí ele continua no próximo verso. O Senhor guiará vocês constantemente. A Camila e o Bruno foram comprar um carro. Eles precisavam que o Senhor guiasse eles, para que eles não caíssem num golpe. Quem tem Pix aqui, quem tem dinheiro no banco, gente, as falcatruas, os golpes estão rodando solto. Mas aí o Senhor está dizendo, eu vou guiar vocês continuamente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. E eu declarei, a Emanuele nunca vai quebrar um osso. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr.
O sol está esturricando lá fora. E eu falo, Senhor, refrigera a minha alma. O sol não me molestará de dia, nem a lua de noite. Eu tomo posse, eu visto a palavra, porque eu sou filha. Mas se você é crente, você não vai tomar posse de nada. Próximo. Os seus filhos vão reconstruir as antigas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Nós estamos falando da igreja aqui, então você pode falar da sua vida, mas os nossos filhos, meus filhos espirituais, meus filhos carnais, meus filhos de sangue, meus netos, os seus netos, vão reconstruir aquilo que foi destruído. Vão reconstruir. Olha, eu coloquei aqui, você vai ser um reparador de brecha. Próximo. Se vocês guardarem, aí vem falando dos sábados, eu vou pegar aqui, este é o santo dia do Senhor. Se vocês honrarem ao Senhor em tudo que fizerem, não procurando fazer sua própria vontade, nem falarem o que não presta. No dia, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, é domingo do Senhor, mas nem no domingo o povo vem para a igreja. Vamos lá? Então o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e a ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que prometi a Jacó, seu pai. Eu, o Senhor, falei. Você pode crer nessa verdade? Ele está prometendo que ele fará. Numa outra tradução, ele diz, ele vai te tornar reparador de brechas. Aquele que tem uma vida. Quem é o reparador de brechas, queridos? Meus filhos serão reparadores de brechas. Meus netos serão reparadores de brechas. Se vocês forem nossos filhos espirituais, serão reparadores de brechas. São aqueles que têm uma vida espiritual além da religiosidade. Se tornaram filho, vai pelo caminho estreito. Quem prometeu para você o caminho largo estava mentindo. Se você aceitar Jesus Cristo como teu Salvador, você vai sofrer. Porque você vai ter que fazer renúncias. Todo dia vai fazer renúncias. É o caminho estreito. Tem uma música, né? Caminho estreito. Tem uma música. Caminho estreito. O Senhor está te chamando pelo caminho estreito. Neste jejum, nós somos convidados para entrarmos pelo caminho estreito. E o reparador de brecha repara em si mesmo o que precisa ser reparado. Está sempre disposto a fechar para balanço e ver o que está errado. Ele se renova, lança bons alicerces, conserta os outros que foram destruídos. Deus está nos chamando, e eu creio que é este povo que está aqui, que vai cuidar daqueles que Deus trará. Mas antes, o Senhor está cuidando de nós. Para andarmos pelo caminho estreito, para sairmos da posição de crentes para filhos. Para filhos. E parar de ser enganado, parar de ser torturado, parar de viver uma vida aquém daquilo que Deus prometeu. É essa palavra para esse jejum. Nós entramos na última semana de jejum. Nós vamos encerrar no domingo. 21 dias foi falado, olha, vai ter luta. Porque não existe vitória sem luta. Não existe essa de negócio fofinho, de achar que na montanha era luz, era nuvem fofinha dos Smurfs. Não existe isso, é terrível. E é caminho estreito, e tem espinho, e tem renúncia. E vai por essa moça que falou que não precisa ir para a igreja porque eu tenho Deus o tempo todo. Quando chegar na hora do acerto de contas, não é a palavra dela que você vai se confiar, é a palavra de Deus que você vai se confiar. E é aquele Deus que criou o céu e a terra, que criou todo o universo, que mede o universo com a palma da mão dele, que senta sobre a redondeza da terra para contemplar os homens como gafanhotos. É para esse Deus que nós vamos prestar contas. Ok? E eu quero falar mais. Se você acha que importa ter 50 mil aqui ou 50 aqui, o que importa é, você não vai poder olhar para o lado na hora do acerto, você vai olhar para você. Você vai ficar terrificado, porque a presença de Deus é terrível. Mas ele, com tudo isso que ele promete, fala, eu vou cuidar de você o tempo todo. Gente, pensa no negócio grande dele. Quem não quer?
Só quem é bobo. É esse Deus grande e poderoso que quer cuidar de mim. Ele quer cuidar de você. Se você é uma pessoa que diz assim, olha, eu vinha me enganando, eu achava que eu era crente, mas eu estava me enganando. Eu quero começar a entrar por esse caminho. E teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, me ajuda porque eu estou desanimando. Eu falei, ninguém pode te ajudar. Eu não posso procurar Deus no teu lugar. Eu não posso me entregar no teu lugar. Eu não posso ter fome de Deus. Eu não posso jantar a Bíblia no teu lugar. Eu não posso jejuar no teu lugar. Eu posso interceder por você, mas quem vai crescer é você. A mãe da Nicole não pode crescer no lugar da Nicole. Ou a Nicole cresce e a mãe dá todo o subsídio para isso, ou ela não vai crescer. Ou você cresce e se torna filho, e começa a passar pelo caminho da santificação diária. Tem um estilo de vida de santificação. Tem que ser o teu estilo de vida. Eu vou repetir a questão do temperamento. Você continua com o mesmo temperamento que você tinha antes de receber Jesus, então você não aprendeu nada. Quando eu venho para Jesus, tem que mudar. Eu tenho que buscar nele a mudança. E ele nunca disse que você ia fazer na tua força. Ele falou, eu te dou força, eu te dou a graça, eu te ajudo, mas quem faz é você. Pode vir, Bruno, por favor. Ok, então eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Olha, você pode estar se enganando, achando como essa menina, essa famosinha aí, que deu um conselho para as igrejas sobre como cuidar dos famosos. Depois de ouvir, assim, ouvindo essa menina, eu falei, a gente deve ser, os crentes devem ser um bando de idiotas que não sabem como cuidar. E, de fato, tem aqueles que erram. Quando vem gente famosa, se vier gente famosa, imagina se o Neymar entrar nessa igreja, vai ficar tudo... gente, tem essas coisas. Tem porque é humano ainda, está crescendo. Tem aqueles que já cresceram, tem aqueles que nunca cresceram, tem aqueles que vão dar vexame, vão pedir autógrafo, pedir para tirar foto. Tem, mas pelo menos eu estou na igreja. A noiva de Jesus. Pelo menos eu estou na igreja. Sempre vai ter aqueles que vão haver, aqueles que vão fazer errado. Eu penso que se vier aqui uns famosões, por mais treinados que a gente seja, tem aqueles que vão querer tirar foto. Sim. Pedir autógrafo, quem sabe pedir até dinheiro. Mas é a igreja de Jesus. A gente treina a igreja para não fazer isso. Mas os maduros não fazem, os nenês na fé vão fazer. Eu quero te convidar, se você quer entregar a tua vida a Jesus e entrar pelo caminho estreito, esse é o momento. E não se engane não, gente. Porque às vezes você pode ficar com vergonha falando assim, nossa, eu estou na igreja há tanto tempo, já sou até líder, o que vão pensar de mim? Você não vai poder falar isso para Jesus no teu acerto com Ele. Ai, eu fiquei pensando, o que iam pensar de mim, Jesus? Nossa, que vergonha, que vergonha. Ele fala, olha, se você se envergonhar de mim aqui, eu vou me envergonhar de você diante do Pai. Eu vou te convidar, você que quer entrar pelo caminho estreito e se tornar filho, entregar sua vida a Jesus em arrependimento, vem aqui para frente, vem orar, vem pedir para Ele. Se ajoelha aqui diante da plataforma. E eu vou orar, vou abençoar. Não fique esperando, vem logo. Amanhã pode ser muito tarde. Depois que eu orar, eu vou estar encerrando o culto. E aí você espera terminar o louvor.
Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor quebrante os nossos corações. Quebrante os nossos corações, Senhor. Nós precisamos do Senhor. A tua grandeza extraordinária sendo revelada nessa igreja. Revela a tua grandeza. Revela a tua grandeza. Que as pessoas queiram não permanecer na cruz, mas irem para estar diante do trono da tua glória, como filhos, Senhor, e se vestir desta palavra de Isaías 58. Nós abençoamos cada um, abençoamos cada família e pedimos, Pai, que aquilo que nós não podemos fazer, que o teu Espírito faça, que o teu Espírito vá no profundo do coração de cada um e quebrante. Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado somente ao Senhor, no nome de Jesus.